Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos aí já na nossa nona lição e o título da nossa lição deste domingo próximo é A Grande Tribulação. Nós já viemos aí falando sobre os outros assuntos que antecedem a grande tribulação, ou melhor dizendo, nesse grande período. Porém, hoje nós vamos estudar sobre a grande tribulação. E nós temos o texto bíblico para esta terça-feira, que está no capítulo 2 do Apocalipse, e o verso de número 9. Que diz assim: Eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Meus amados irmãos, aqui essa carta endereçada ao anjo da igreja de Esmirna, está dizendo no verso 9, eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são sinagoga de Satanás. Aquela igreja, aquele pastor, estava enfrentando dificuldade financeira, pobreza no sentido material. Mas aqui o próprio Jesus Cristo está dizendo, mas você é rica, vocês são ricos, porque o Senhor aqui estava falando sobre a riqueza espiritual, sobre a convicção, sobre o desempenho espiritual na vida daquela igreja, mesmo perseguida, mesmo com aquela mistura de pessoas, né? Mas eles permaneciam fiéis. Tinha uma sinagoga de Satanás que atuava naquela igreja, naquela cidade. Meus irmãos, eu fico se imaginando o quanto que um pastor de uma igreja ele tem dificuldades. Porque, na verdade, os maiores problemas que surgem não são das pessoas de fora. Às vezes nós temos problema dentro do seio da família cristã. E o pastor precisa conciliar isso tudo, né? Às vezes as pessoas que não têm uma responsabilidade pastoral, ele chuta o balde, vai embora, abre mão daquilo, mas o pastor, ele é o cuidador, ele é o responsável. O pastor é como um vaqueiro de uma grande fazenda. Ele lida com o gado dócil, com o gado que obedece, mas ele tem que lidar com o gado bravo, o gado que pula cerca, o gado que quebra cerca, o gado que investe. Meus irmãos, aquele gado que você vai tocar ele amoa, né? O mineiro fala amoar. Eu já mexi com gado de carro, de boi, meu pai nos criou praticamente mexendo com essas coisas. Eu já guiei boi muito para os outros. Tem boi que é pirracento. Tem boi que ele deita, ele quebra o canzil, ele pula o cambão, ele apronta tudo. Enquanto os outros estão ali quietos ali, ele está lá no meio quebrando, bagunçando. E tem aqueles bois do cabeçalho, né? Que mantém firme o peso ali. E os outros estão lá. A gente tem costume de amansar boi e botar aqueles brabos no meio de duas juntas de boi manso. E aqueles boi mansos sofrem com a inquietude, com o mau comportamento daquele boi que está sendo amansado. Assim, é uma igreja onde tem pessoas problemáticas, né? Ele causa problema para o pastor, causa problema para os irmãos, né? É uma tristeza, é uma tristeza. Mas
o pastor tem que ter aquela graça de ajeitar tudo, aconselhar. Às vezes ele não é compreendido pelos outros membros, mas o pastor está tolerando demais. Irmãos, isso é o papel de um pastor. O pastor não quer perder nenhum membro. Você acha que o pastor fica alegre quando lê um relatório? Fulano foi desligado, fulano pediu desligamento, fulano cometeu isso, fulano... Não, ele tem prazer que todos estejam ali juntos, pegados no cabo do arado, junto com ele, somando, trabalhando, para ver o crescimento da obra de Deus, né? Então, o crente que age dessa forma, lutando em favor da obra de Deus, ele é um crente rico espiritualmente. Dentro dele, ele está convicto, está fazendo algo para Deus. Enquanto muitos estão aí fazendo o que quer, mas existe a igreja do Senhor, existe os remanescentes, né? Aqui você pode ver que as cartas enviadas às 7 igrejas, algumas teve dificuldade, algumas delas teve que o Senhor exortar, mas principalmente a igreja de Filadélfia, foi uma igreja louvada, uma igreja que o Senhor achou dentro dela os requisitos de uma igreja do arrebatamento. Portanto, nós sabemos que a grande tribulação, ela é real, e ela vai acontecer. Essa igreja aqui estava passando por um momento de tribulação interna, mas haverá grande tribulação em massa para todos aqueles que perderam o arrebatamento. Nós, como somos pré-tribulacionistas, né? Nós acreditamos que enquanto o mundo passará pela grande tribulação, nós estaremos lá nas bodas do Cordeiro, estaremos ali recebendo galardões, aleluia, e sendo abençoados. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os professores, Deus abençoe meus colegas de aulas, de lição diária, de pré-aulas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe o nosso pastor-presidente, os nossos vice-presidentes e abençoe o quadro da escola dominical, de um modo geral, os alunos que são assíduos à escola. Que Deus continue abençoando. Irmãos, crente que ele é assíduo à escola dominical e aos cultos de doutrina, ele não é tribuloso, ele não dá tanto trabalho ao pastor, porque ele conhece a palavra de Deus. Então, essa palavra nos limpa, nos ajuda, nos endereça, né? Ela é a bússola que nos leva ao norte que nós queremos. Portanto, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.